Sobre o governo Lula, economicamente, você acha que ele está indo bem? Eu acho que sim. Ele comprou para o Palácio da Alvorada um colchão de 42 mil, só o colchão, e um sofá de 65 mil reais. O que você acha dessa notícia aí? Eu acho que ele é um idoso, então ele merece conforto. E pra mim, faz muita diferença. Você acha que o Bolsonaro, sendo um idoso também, a imprensa e a gente mesmo veria com bons olhos ele gastando desse mesmo jeito o nosso dinheiro? Então, eu não posso falar pelos outros, mas talvez pra mim não faria tanta diferença novamente. Seria aquela ideia de que, ele é uma pessoa importante pro país. Você acha que ele tem que viver melhor do que a gente nesse nível mesmo assim? De aplicar luxo no nível de um colchão custar 42 mil? Então, mas a questão do luxo, infelizmente, está atrelada a esse cargo de poder dele. Ele não poderia dormir normalmente sem afetar a importância do cargo dele num colchão mais barato? Sim, eu acho que sim, mas a gente está falando de padrões. Essa cultura que a gente tem, ela já coloca o presidente nesse ideal de que tem que viver nesse luxo. E eu gostaria, tudo bem, que o governo atual tivesse fazendo de outra maneira. Mas é a maneira que está sendo feita, gente, assim. Se a gente, na nossa posição de poder fazer alguma coisa, quer criticar e tal, se a gente passar pano, aí que não vai mudar mesmo? Tipo, falando, tá tudo bem e tal. Não caberia a gente ser pelo menos crítico em relação Então, mas é aquela coisa. Não vai fazer muita diferença se a minha opinião for a favor ou contra. Porque assim, eu pessoalmente estou um tanto quanto cansada. Taxação de plataformas como AliExpress e Shopee, você é a favor ou é contra? Sou contra porque já taxou já coisa minha agora. Não tem condição, tem que liberar isso daí, mas também tem o outro lado, né, que os outros países, né, tem que pagar aquela taxazinha e tudo mais pra vender coisa aqui, então... Mas, por exemplo, é uma bandeira do governo federal hoje. O governo Lula, junto ao Ministério da Fazenda ali com a Haddad, está querendo fazer isso para arrecadar mais para o país e também para proteger mais o nosso sistema empresarial aqui de dentro. Você acha que o governo está acertando nessa medida aí? Eu acho que sim. Vai ser para uma coisa melhor, né, depois daqui pra frente. Mas a gente não concordou no início ali que é negativo essa taxação? É meio a meio. É meio a meio. Então você acha que o governo Lula ele tem que proteger mais um cara como Luciano Hang, por exemplo, para que a van venda mais? Não, aí não. Mais caro pra gente, pro pobre, por exemplo? Não, pro pobre não. Eu acho que então a taxa não tenha taxa, por favor. Então Lula erra nisso, né? Tá indo contra o pobre. Por esse lado também sim. Eu sou meio a meio disso tudo. Mas não quero que taxem minhas coisas. Eu também sou dessa linha aí. Você acha que o Lula respeita o orçamento público, o nosso dinheiro? Eu acredito que sim. Assim, ele fez uma viagem agora para a coroação do rei Charles lá na Inglaterra no sábado. Ele ficou hospedado num hotel de luxo cuja diária custa 37 mil reais. O nosso dinheiro. Ele alugou o andar inteiro para a comitiva brasileira lá. Você acha que isso é respeito com o nosso dinheiro? Olha, eu acho que ele, como presidente, ele tá em uma posição de muitos compromissos e ele acaba podendo ter um pouco de luxo. Mas assim, eu acho que tudo bem. Tranquilo, então, 37 mil de diária do nosso dinheiro, só pra ele ficar num lugar confortável? Eu não sou contra. Bolsonaro fez coisas muito piores com o dinheiro público do que o Lula tá fazendo. Eu não tô justificando, só tô dizendo que um é menos pior. Você não acha que essa é a desculpa que a maioria das pessoas que tendem tanto para um lado quanto para outro utilizam? Quando é o bolsonarista ali, mas e o PT e o Lula fizeram absurdos e tal, e o vice-versa, como você meio que fez agora também assim? Se a gente for ficar nessa, o ciclo nunca vai mudar, porque o outro é sempre pior. Porque, imagine você se fosse o Bolsonaro mesmo, os gastos que ele fez com cartão corporativo. Se um desses gastos fosse uma diária de 37 mil num hotel de luxo numa viagem dessa, a gente já tá batendo, né? Mas ia ser uma das despesas, ou seja, ele fez coisa muito pior. Sobre o governo Lula, você acha que ele tá indo bem nesses 100 primeiros dias que a gente acabou de completar do governo aí? Eu acho, porque comparado ao que a gente teve por 4 anos, né, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tá muito bem. Mas em relação a promessas, por exemplo, qual que é a concreta, assim, em relação ao que vinha sendo apresentado em campanha, que você acha que tem gerado mais impacto aí na sociedade? Eu acho que é mais dar, assim, atenção à cultura, a essas formas de,
de arte da sociedade, de expressão da sociedade, para ter mais voz da sociedade, sabe? Por meio de que medida? Por exemplo, teve a implementação do Ministério da Cultura. Não sei se você viu, mas teve uma liberação lá de 5 milhões para Cláudia Raia por meio da Lei Rouanet também. Que ela funciona assim, ou deveria funcionar pelo menos, para fomentar a cultura para quem não é conhecido, né? Não a Cláudia Raia da vida. O que você acha? Em termos geral, assim, de perguntar como tá indo, eu acho que até agora, tipo, tá indo em passos pequenos, mas num sentido bom, não um sentido para trás. Mas nesse aspecto da cultura mesmo, quando ele concede 5 milhões para Cláudia Raia e não para o ator desconhecido, ele não tá errando? Talvez um pouco, mas... É uma crítica a se fazer, realmente. Sobre o governo Lula economicamente, você acha que ele tá indo bem ou mal? Cara, eu não sei. Eu acho que tá... Eu não acompanho muitas notícias, mas eu acho que tá suave. Tá suave, assim, na sua opinião, economicamente? Tipo, na minha opinião, economicamente não inserida no mercado econômico, entendeu? Não. Teve uma notícia pra gente contextualizar um pouco da forma como o governo tem gasto o nosso dinheiro, de que o Lula comprou lá pro Palácio da Alvorada, pra dormir ele com a Janja muito bem lá, um colchão de 42 mil reais e um sofazinho de singelos 65 mil reais. O que você acha disso aí? Eu acho... meio foda, né? O nosso dinheiro. Mas dormiram bem, né? Coisa boa. São aspectos que a gente deveria ficar um pouco mais de olho, assim, para justamente fazer cobrança, pressão, para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque muitas das vezes passa batido e tal, e não deveria, né? A gente julgou bastante o Bolsonaro por gastar bastante dinheiro com leite condensado. Exatamente. Ele gastou uma quantidade boa com colchão também. Então, sim, tá ali, né? Você viu também aquela notícia recente ali dele querendo taxar AliExpress, Shopee, a Shein? Vi. O que você acha? Eu acho que não devia acontecer isso. Parece às vezes que para que eles consigam bancar esses luxos, precisa tirar mais dinheiro da gente, né? Não é a impressão que dá? E a gente meio que nem percebe, né? Porque parece que é coisa pouca, mas não é coisa pouca. Exatamente. Recentemente, eu não sei se você viu, mas ele gastou também comprando lá pro Palácio da Alvorada uma cama e um sofá, 42 mil reais na cama e 65 mil reais no sofá. Eu não cheguei a ver. Revestido em couro italiano. Foi dinheiro público? Eu não cheguei a ver dinheiro público. Móveis pro Palácio da Alvorada. Olha, eu fico acompanhando a agenda do Lula todos os dias. Eu vejo quão lotada é. E eu sei que o orçamento que ele tem para gastar na população é grande. E eu não vejo o problema dele ter poucos luxos. Ele poderia fazer de uma forma mais econômica? Poderia. Mas eu não vejo o problema de ter um pouco de regalia. Um pouco. Mas você acha que isso que eu te citei é pouco? Eu não tenho noção do padrão de vida que é ser um presidente da República. 42 mil reais num colchão. Não tá um pouco pra além, assim, da conta do que seria aceitável pra um presidente? Tipo, até 10 mil eu acho que a gente... Pra um colchão, pra um palácio, né? O Palácio da Alvorada, é a residência presidencial. Tudo bem. 10 mil, pô, show. Tudo bem. Até 42 mil eu acho que, assim, na minha cabeça nem existia um colchão desse preço. O cara foi lá e comprou um colchão de 42 mil. Não, isso é justo. Também, eu acho que ele poderia, na viagem, ter ficado na embaixada brasileira lá na Inglaterra. São locais assim legais, né? Sim. São locais assim dignos para um presidente. E seria de graça. Para mim ele poderia ter feito isso. Mas se for para ficar no hotel, poxa, dá para ficar num lugar de 5 mil, 10 mil estourando assim. Agora 37 não tá passando um pouco da conta? É um pouco caro. Dizendo o quarto só dele, né? Ele alugou o andar inteiro, cujos quartos custam esse preço. Diante de todas essas conclusões assim, não dá pra gente chegar à verificação que não dá para correr dela assim de que o Lula tá gerindo mal o nosso dinheiro. Eu acho que é justa a crítica.